Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje será um pouquinho polêmico. Pode ser que algumas pessoas fiquem chateadas, mas eu preciso falar sobre isso, porque é um assunto que vem me incomodando. Porque eu tô diretamente conectada às escolas e às crianças nos meus atendimentos, né? E às famílias como um todo. Então, se você é novo por aqui, meu nome é Liliane, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou mãe de um garoto autista. E hoje eu quero falar com vocês sobre diagnóstico. Sim, por que você falar disso, Liliane, diagnóstico? Ai, porque tá muito complicado. Eu tenho percebido o seguinte: as escolas, elas deixam para o terceiro bimestre para falar para os pais, para mostrar para os pais que as crianças estão com alguma dificuldade. E eu tenho visto que muitas escolas estão desconsiderando que nós passamos aí 2 anos em pandemia, trancados em casa, com aula online, e agora estão pressionando pais para acharem um diagnóstico, para justificar o injustificável. E por que é injustificável? Porque toda escola sabe, todo mundo está começando a ter dificuldade de aprendizagem. Todo mundo sabe. E por que não falam para esses pais lá no início do bimestre? Lá no início do primeiro bimestre? Por que já não falam? Olha, pai, olha, mãe, vocês precisam contratar uma professora particular, investir no atendimento psicopedagógico, ou talvez no atendimento psicológico, ou uma fono. Tem algo errado com a sua criança, precisa ser tratado urgentemente, senão ele não vai dar conta de aprender. É tão mais honesto, é tão mais bonito. Porque aí quando vai chegando agora, setembro, outubro, novembro, o que acontece? Eles começam a pressionar, os pais ficam desesperados achando que a criança é o diagnóstico, e muitas vezes é apenas falta de olhar com mais atenção e carinho para aquela criança. E como seria esse olhar de carinho, de afeto aí? O que a gente sabe sobre adaptação curricular? Vocês sabem o que é adaptação curricular? As pessoas acham que a adaptação curricular é só para crianças com deficiência. E não é. A adaptação curricular é para todas as crianças da escola como um todo que está passando por alguma dificuldade. E a adaptação curricular vai desde a estrutura da escola como um todo até os conteúdos. Então, nesse caso, para uma escola chegar ao final do ano e dizer assim, a criança não está aprendendo, a criança não... Ela já tentou tudo? Já deu recuperação, já deu atividade extra, já chamou os pais? Não tentou. E é o que eu tenho visto no consultório. Isso está me deixando muito assustada, porque assim, parece que estão banalizando o diagnóstico. Parecem que estão banalizando a medicação. Que tudo se resume a medicar, a dar um diagnóstico, por quê? Porque aí eu não preciso lidar com aquela criança para valer. Eu não preciso lidar e posso justificar, fulaninho tem mais dificuldade que eu tenho um diagnóstico. E aí, eu acho que as pessoas esquecem o quanto um diagnóstico crava um estigma na cabeça da pessoa. O quanto o diagnóstico marca a criança profundamente para o resto da vida. Então, às vezes eu fico pensando que vocês não estão olhando para a criança verdadeiramente. Vocês estão tratando as crianças como... Não sei, eu não consigo nem encontrar a palavra. Porque tem me assustado o nível de pais apavorados que estão chegando para mim. E falando, preciso de diagnóstico. A escola tá me pressionando para diagnóstico. Aí eu tenho que falar, mas o seu filho não tem diagnóstico. Seu filho está com atraso na aprendizagem. Um pouco de estimulação extra, um pouco de atividade extra, de uma aula de reforço, ele vai caminhar. Agora, por que colocar essa pressão na cabeça dos pais? Por que não falam lá no início? Porque dá para saber. Eu já estive em sala de aula, dá para saber quando a criança realmente tem um aspecto importante. E quando não tem, tá com atraso no aprendizado e no nosso, no momento que a gente viveu, um monte de criança tá com atraso. Tem as que não estão? Obviamente que tem, que deram conta e tudo mais, mas tem as que não deram. E não necessariamente elas têm um diagnóstico. E aqui é que é o perigo.
Ao longo desses anos que eu venho atendendo no consultório, eu já vi muitas situações. Muitas situações. Escolas bem difíceis que falavam assim para os pais: se você não tiver um diagnóstico, eu vou reprovar seu filho. Aí reprova a criança no primeiro ano. Primeiro ano. Falar isso para um pai, para uma mãe, mas esperando chegar dezembro na porta praticamente para falar isso. Então assim, eu tô achando que tá faltando bastante coerência, respeito com os pais, respeito com as crianças, principalmente, para não ficar estimulando a dar medicamento, a ameaças, né, frequências de reprovação. A gente precisa ter um cuidado com isso. Eu fico bastante preocupada. E aqui fica o meu alerta para os pais, para prestarem mais atenção nos filhos de vocês. Olharem para os filhos de vocês verdadeiramente, acompanhar a lição de casa, sentar junto todos os dias, conversar, marcar reunião nas escolas quando vocês estiverem suspeitando de alguma situação, quando vocês notarem que a criança de vocês não está aprendendo. E aí, estejam atentos, porque muitas crianças não darão conta do conteúdo este ano, porque elas estão com 2 anos de atraso. 2 anos de atraso na aprendizagem não caracteriza diagnóstico, porque ela não sabe conteúdo, mas ela avançou em desenvolvimento. Só que ela não aprendeu o conteúdo. E aí não é justo que essa criança seja reprovada. E não é justo que a gente invente o diagnóstico para essa criança. Então, tá entendendo o perigo da coisa? E aí eu vim gravar esse vídeo, assim, eu sei que talvez muita gente ache ruim. Muitas pessoas vêm reclamar. Mas é o que eu tenho visto no consultório, eu preciso alertar os pais, porque eu sei os efeitos de uma medicação errada numa criança, porque como vocês já sabem, eu tenho um filho autista, e ele passou por todas as medicações possíveis, ele passou por situações muito absurdas, das quais eu não tinha conhecimento, e que hoje eu faço questão de alertar os pais. Porque medicar uma criança sem ela precisar, colocar um estigma, botar uma estrelinha na testa dela e dizer que ela tem XY situação, porque estão cavando um diagnóstico na criança para justificar o fato dela não ter aprendido. Neste caso, que temos uma questão bem importante, que foi a pandemia, que muitas crianças perderam parentes. Eu, por exemplo, tenho crianças que perderam os avós de câncer na pandemia, que viviam frequentemente com essa criança. Essa criança vai estar bem? Realmente para aprender? Não tá, gente. Não tá. Então, assim, eu tenho visto que as pessoas não estão olhando com afeto, com respeito, com atenção, com cuidado. Não estão fazendo o que deveriam fazer. Não alertam os pais quando deveriam alertar. E aí não me vem aparecer aqui, ai, mas Liliane, a gente avisa. Não avisa. Um ou outro que avisa. Um ou outro que avisa. Até porque, eu preciso até contar uma coisa aqui para os pais. Os professores, na sua grande maioria, são proibidos de apontar para os pais que as crianças deles estão passando por alguma dificuldade. Essa aqui é a grande realidade das escolas, viu? Em sua grande maioria, os professores, não, vamos dar um jeitinho, né? A coordenação, a direção, a gente dá um jeitinho, vamos dar um jeitinho. Só que vai virando uma bola de neve e os pais não notam. Por que eu tô falando isso? Porque a reclamação constante, frequente que eu recebo dos pais é: por que a escola não me avisa? Porque o professor é proibido de avisar. O professor até nota, porque existe um padrão. Essa conversa que eu tô tendo aqui com vocês é uma conversa que eu tenho com os meus pais, quando eu atendo os pais. E eu explico isso. Quando a gente atende uma criança, ou melhor, quando estamos em sala de aula, existe um padrão. A gente percebe o padrão. E a criança que realmente tem um diagnóstico, ela destoa muito do grupo. Ela é muito diferente do grupo. Então, existe aquelas crianças que têm mais dificuldade para aprender. Existe aquela criança que ela tá passando por um monte de problema porque os pais estão com problema em casa, então ela tá reagindo à situação. Mas a criança que tem uma real dificuldade para aprender, ela dá sinais desde o início. Muito antes do que todo o restante do grupo. Porque ela é muito diferente do grupo. E aí é que deveria ser dito aos pais, mas não falam. E um dos motivos de não falar é o quê? Por exemplo, lá no primeiro e segundo ano, é por quê? Porque a gente tem que esperar finalizar o ciclo, né? Pra dizer que a criança tá aprendendo ou não.
E aí, porque o ciclo atualmente se finaliza no final do segundo ano, é por isso que não é falado para os pais. Porque muitos dos transtornos, muitas dificuldades de aprendizagem, tem que esperar a criança completar o ciclo. Para dizer assim, então ela foi tentado alfabetizar essa criança e ela não evoluiu. Por isso que eu falo, pais, fiquem atentos para não cair na armadilha da medicação sem necessidade, para não cair na armadilha do diagnóstico sem necessidade. Porque muitas vezes a sua criança não tem diagnóstico. Ela precisaria de um reforço escolar, ela precisaria de um suporte contínuo da família que senta junto, que faz a lição junto, mas sem brigar, sem gritar, com orientação, entendendo o que é para fazer, conversar. Por isso que é tão importante que vocês pais participem de tudo que a escola faz. Eu já trabalhei em escola, por exemplo, que dava mini cursos em alguns finais de semana para ensinar para os pais os conteúdos da escola, para que eles conseguissem ensinar para os filhos. Porque muitas vezes a gente ensina para a criança na sala de aula e a criança chega em casa e não sabe o que é para fazer, esqueceu. Não prestou atenção, tá no início da aplicação do conteúdo, e a criança não lembra. E aí os pais ficavam assim, mas como é que ensina isso? Então a escola dava esses mini cursos, e era super bacana. Era super bacana, tanto que, como que eu trabalho os meus atendimentos hoje? Quando eu percebo lá que a criança tá com dificuldade, né, exemplo, em usar material dourado em matemática, e os pais não sabem o que é material dourado, eles não entendem como é aquilo. Eu pego os pais, sento nos pais, explico, olha, é assim que usa, faz cálculo assim, e vou. Ele, nossa, eu não sabia que era assim. Eu falei, é assim, porque a gente não aprendeu desse jeito. Então, eu faço questão de ajudar muito os pais. Porque o meu olhar para os pais, eu sei que eles são as principais pessoas para melhorar o desenvolvimento do filho dele, né, das crianças. Eles que são a pessoa mais importante. Eles precisam ter muita clareza e estarem muito conscientes. Então, aqui esse vídeo serve um tanto para a escola aí de alertas, de parar com essa cobrança louca, né? De falar, tem que ter o diagnóstico, Eu já vi casos assim, de que a escola fica na cabeça dos pais o tempo inteiro, mandando bilhete, mandando e-mail, mandando. Cadê o relatório? Cadê o relatório? Cadê? Gente! Não dá pra ser assim. É meio que pensa assim, olha, eu quero adoecer essa criança porque aí eu tenho um diagnóstico e justifico que eu não tô fazendo meu trabalho direito. Desculpa. É chato pra caramba falar isso. Mas aí eu falo na posição de mãe e na posição de profissional. Porque isso também acontece com meu filho. Tudo as pessoas justificam dele como diagnóstico. Ele tá assim porque ele tem autismo. Porque ele fez isso. Não, ele é uma pessoa. E uma pessoa tem dias ruins. Uma pessoa com diagnóstico tem dias ruins e uma pessoa sem diagnóstico tem dias ruins. Qual a dificuldade de entender isso? Agora imagina você aí do outro lado. Se todo o seu comportamento as pessoas justificassem porque você tem um diagnóstico. Mas que a fulano tem um diagnóstico, então por isso que age assim. Aí fulano não aprende porque tem um diagnóstico. Tá bom, faz aí desse jeito mesmo, porque fulano tem diagnóstico, ninguém importa. Porque é o que parece. Entende? Então assim, esse vídeo pode chatear algumas pessoas, mas eu espero que fique de alerta para os pais. Porque a minha preocupação todinha aqui é com as crianças. Porque lá na frente eu não quero uma onda de gente medicada, doente, porque acha que tem um diagnóstico, às vezes não tem um diagnóstico. Porque foi tão pressionado, os pais ficaram tão desesperados que acreditaram que a criança tinha um diagnóstico. Talvez você me diga, mas Liliane, vai ser tão irresponsável assim um profissional que não vai enxergar que a criança tem diagnóstico? Pois é, não é o profissional que é responsável, é que a criança se encaixa em tantas características que faz parecer que realmente a criança tem um diagnóstico. E aí, né, botando uma estrelinha na testa da criança que ela tem um diagnóstico e ela tá marcada o resto da vida. E aí, para além de tudo isso, vamos pensar o seguinte, somos todos seres humanos, somos todos passíveis de erro.
Mas esse comportamento de ficar... Cadê o relatório, pai? Cadê o diagnóstico? Cadê o neuropediatra? Cadê... Gente, tá difícil. Precisa parar com isso urgentemente. Parar com isso urgentemente. Isso acaba, mina a autoestima da criança. Mina o interesse da criança em aprender. Então, fico alerta, tanto para a escola quanto para os pais. Fiquem atentos, acompanhem os filhos de vocês. Escolham bem as escolas que vocês colocam os filhos de vocês. Entenda de perfis de escola. Muitas vezes o perfil de escola não é compatível com o perfil da sua família, não é compatível com o perfil do seu filho. Mas esse e outros assuntos eu falo em próximos vídeos, porque são muitas coisas pra gente conversar. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer com esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários. Vamos conversar e ver aí como a gente pode, ajudar melhor nossas crianças. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau.